vai assistir agora Hora da Verdade. Oferecimento Café Caldense. Tem sabor de felicidade. Naquele tempo acreditávamos nos governos, na imprensa, na saúde, na justiça, na educação. Havia sempre um brilho de esperança nos olhos das pessoas ao esperarem o novo. Um novo ano, um novo governo, um novo medicamento, uma nova lei, um novo método. Hoje, sentimos que o novo envelheceu muito rápido. Descremos dos nossos governantes, em sua maioria, e não acreditamos que um novo possa alterar o rumo das coisas. Nos apresentam a primeira, a segunda, a terceira via, mas estamos todos na via das dúvidas. A nossa justiça já não é pilar de sustentação das nossas instituições, nem de nossos valores. A educação virou bandeira de ideologias diversas. Na saúde, médicos e cientistas se divergem e apresentam a cada momento um novo estudo provando que o anterior estava equivocado. Dividimos o mundo em vacinados e não vacinados, negacionistas e afirmativistas, será que é isso? Planistas e redondistas. Verdadeiramente não sabemos qual o gênero pertencemos e o humano se fatiou nas diversas opções sexuais. Somos contra o preconceito e o semeamos nas nossas defesas de igualdade. Advogamos o bem e praticamos o mal. Tiramos 10 em teorias, porém o nosso comportamento está em recuperação permanente. Amamos os nossos pets porque enxergamos nos olhos deles o brilho do nosso afeto perdido e porque eles parecem ser verdadeiramente os únicos felizes ao nos ver. Oramos aos céus e um raio de luz aparece por entre nuvens. Enfim, clareou. Quando não houver mais amor nem mais nada a fazer, nunca é tarde para lembrar que o sol está solto em você. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 24 de janeiro de 2022, na segunda-feira, ao vivo e a cores, até às 9 da noite com você, né? Para todo o Brasil, para todo mundo, né? Via internet, www.tvpox.com.br, nessa conversa que teremos hoje com o secretário de Saúde do município, Dr. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, Dr. Carlos Mosconi. Boa noite, Dr. Carlos Mosconi. Obrigado pela sua presença no Hora da Verdade, depois de algum tempo, né? Faz tempo que eu não o entrevisto. Faz tempo. Faz tempo. Primeiro eu quero manifestar minha satisfação de estar aqui com você no seu programa, que eu acho que é um programa que veio, que voltou em boa hora, você está reiniciando um programa exitoso, não é? E é uma satisfação poder estar aqui. Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Fique à vontade. Eu faço questão de mostrar, de chegar aqui com a máscara, para lembrar as pessoas que nós não podemos negligenciar em relação à máscara. Agora, como nós estamos só nós dois aqui, Sim. nesse local amplo aqui, eu acho que não há problema nenhum que a gente tire a máscara, tá? Sim, eu vim de máscara, subi aqui de máscara. Exatamente, é isso aí. Estamos tá cumprindo aquilo tudo que, vamos dizer, as novas leis. Aliás, eu lhe entrevistei, eu acho que o mundo hoje se divide em AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Eu lhe entrevistei antes da pandemia. Antes, bons tempos aqui. Bons tempos aqui. Bons tempos, não é? Doutor Mosconi, eu costumo dizer que as pessoas às vezes captam o momento que uma pessoa está vivendo, como o senhor atualmente, que é secretário de saúde, mas não conhecem às vezes a longa história que a pessoa tem, né? Então, referencia-se apenas ao cargo que ele está ocupando agora, atualmente, né? E eu faço questão de ler para você e para conhecê-lo. Tem muita gente, é claro, diria assim, o Mosconi dispensa apresentações, mas eu acho que o tempo vai passando e a gente precisa recuperar as apresentações de quem tem história, não é? Que é o caso do Dr. Mosconi. Falo isso com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de outra coisa de querer envaidecer alguém. Não, é uma questão de justiça mesmo. Eu vou ler aqui um pedacinho do currículo do Mosconi, que é o seguinte: o Dr. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi tem 78 anos, é natural de Andradas. Mudou-se para Poços de Caldas em 1975,
Formado em medicina pela Universidade de Brasília, fez residência médica por 3 anos em nefrologia e urologia na Universidade de São Paulo, a USP. Trabalhou como professor nas faculdades de medicina de Itajubá e de Alfenas e também foi diretor da Faculdade de Medicina da Unifenas em Belo Horizonte. Sua carreira política começou em 1982 como deputado federal. Já no primeiro mandato foi presidente da Comissão de Saúde da Câmara Federal. Mesmo sendo deputado por Minas Gerais, foi chamado pelo governador José Aparecido para ser secretário estadual de saúde do Distrito Federal em 1985, tendo sido apoiado pelas lideranças de sua base política em Minas. Na Assembleia Constituinte, teve um papel primordial como relator da saúde, contribuindo decisivamente para a criação do Sistema Único de Saúde. Em 1991, foi convidado pelo presidente Itamar Franco para presidir o INAMPS. Em sua gestão, ele extinguiu o Instituto e viabilizou a implantação do SUS. Na sua trajetória política, Carlos Mosconi também foi secretário nacional de Assistência à Saúde, 92-94. Em 1997, foi convocado pelo governador Eduardo Azeredo para ser secretário de Estado de Assuntos Municipais em Minas Gerais. Ao todo, Mosconi foi deputado federal por 4 mandatos. Atuou como autor e relator de leis importantes para a saúde, como a Lei dos Transplantes, da Saúde Mental, da Vigilância Sanitária. Mosconi também é o autor, em sua forma original, da Emenda Constitucional 29, que define maior recursos financeiros para a saúde pública brasileira. Carlos Mosconi já ocupou a vice-presidência da Comissão de Saúde do Parlamento Latino-Americano, 95-2002. Em 2003, presidiu a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, e já em 2004 foi assessor especial do governador Aécio Neves. Portanto, não é só secretário municipal de saúde, né? Tem uma longa trajetória e ao longo do tempo a gente vai, às vezes, só relatando aquilo que a pessoa está fazendo no momento. Por isso que eu fiz questão de sintetizar um pouco o seu vasto currículo, né, Mosconi? Agradeço aí. Tem alguma coisa que está errada aqui, né? A sua idade não é 78, pois é 40 e poucos, né? Mas é 77. Ah, 77, Eu aumentei para 78, tá, que bom. É maio, não é? É maio, né? Maio, está chegando aí. Está chegando. Alguma coisa para retificar tudo aqui? Certo, tudo bem. Certo. Então, tudo tá bem, bom. muito obrigado. Mosconi, eu falei que nós estamos vivendo, vamos começar pela política, depois a gente vai para a saúde. Aliás, eu não sei qual a sua opinião, mas eu relatei um pouco que os tempos estão meio difíceis, principalmente talvez porque politizamos tudo, inclusive a saúde. O senhor, que também é político e também é médico, enfim, professor universitário, etc., no seu currículo aí, como é que o senhor define o momento que a gente vem vivendo, não digo nem só agora, nesses últimos tempos, Mosconi? Eu acho um momento triste para o Brasil, um momento ruim para o Brasil, infelizmente. O Brasil é um país que tem um enorme potencial, isso é até um lugar comum de falar isso, mas o país é um país gigantesco, maravilhoso, tem tudo para ser um grande país. Infelizmente, até hoje não conseguiu chegar nessa posição. O país que tem essas diferenças sociais tão grandes como nós temos, um país que tem a pobreza que nós temos, a gente tem que ficar triste com o país. E quando a gente pensa que ele vai engrenar e vai dar uma melhorada boa, infelizmente não vai. Então para por aí, e aí ficamos nessa discussão hoje ideológica, de um lado ou de outro, e politiza tudo, inclusive a saúde, inclusive a vacina, tudo, inclusive a pandemia. Judicializa tudo, né? Judicializa tudo. Então, e quando judicializa, geralmente a solução não é a melhor, entendeu? Esse é que é o drama. Então a gente vive um momento no Brasil complicado. Você acredita em quem? Você acredita no cientista ou você acredita... Como é que faz? Eu acho que uma coisa... Então, eu sou médico. Eu aprendi, no exercício da minha profissão, eu tenho... A medicina ela é recheada por coisas muito sábias. Sabe por quê? Porque alguém estudou isso a vida inteira, e discutiu, e pesquisou, e aprendeu, e passa para a gente. E nós passamos para o atendimento da população, compreende? Então, em algum momento, tudo isso é negado, então é difícil. Do outro lado, você tem uma questão de corrupção, que é uma coisa gigantesca, e aí julgamento em todas as instâncias, e resultados, vamos dizer assim, unânimes, e de repente tudo isso é jogado fora. E como é que faz? Como é que você vai acreditar em quem? Como é que faz? Como é que é a história? Não é fácil. Então, eu sempre procuro entender que nós vamos melhorar.
nós temos que melhorar. Uma hora nós vamos melhorar. Em alguns momentos nós já tivemos boas perspectivas no Brasil. Eu vou lhe dar um exemplo só, que já está bem distante e que a maioria das pessoas não pegou, mas eu peguei, que foi o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é um médico do interior de Minas Gerais, lá de Diamantina, um homem aparentemente simples, e fez um grande governo no Brasil, trouxe coisas para o Brasil fantásticas, né? Sem criar caso com ninguém, sofrendo uma oposição gigantesca, mas indo dentro da democracia, resolve daqui, resolve dali, e o Brasil deu um passo grande em busca do seu futuro. Mas é um exemplo que eu posso dar, fica difícil de achar outro exemplo, né? Ao longo de tantos anos, né? Agora que a gente... Eu não posso deixar também, veja só, no final da Constituinte, em 88, e aí veio o governo do presidente Itamar Franco, que eu acho que deu, assim, governou pouco tempo, mas teve um papel importante, porque no governo dele é que foi criado o Plano Real, e o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, e o Plano Real acabou com a inflação no Brasil, que durou décadas, e que foi responsável pelo atraso do Brasil durante muito tempo. Então isso foi um fato também muito auspicioso. E outras coisas do governo Fernando Henrique também que eu acho que foram boas, a política econômica, a lei de responsabilidade fiscal, algumas reformas, e infelizmente as outras reformas não vieram, e nós estamos pagando esse preço até hoje, porque não tivemos uma reforma política, não tivemos uma reforma administrativa, tributária, e vai por aí, entende? Então a gente fica pagando um preço enorme. Então os exemplos positivos... São raros. São raros. E a gente fica se perguntando, Mosconi, sem querer cortar e já cortando, como acreditar em deputados que vivem falando e aprovam um fundo partidário aí de então, 4 aí milhões. Que eu quero... Mais de 4 bilhões. É uma coisa inacreditável, porque eu falei aqui negócio de corrupção, que é uma tragédia no Brasil, uma tristeza. É uma tristeza tudo que aconteceu, quer dizer, os julgamentos foram feitos, os resultados foram lá, foram tornados públicos e executados mesmo, e depois vem o Supremo e joga tudo fora, como se nada tivesse acontecido. Ah, porque errou, em vez de ser o julgamento neste local, foi naquele. E aí, então, o mérito da questão não tem importância. O que tem importância é onde ele foi julgado, meu Deus, onde houve o julgamento, meu Deus do céu, não é possível, né? Então eu digo assim, e depois agora... E o Supremo que deveria ser o nosso pilar de sustentação na área da justiça. O Supremo que permite que o maior traficante de drogas do Brasil seja liberado sem nenhuma cerimônia, como é que faz? Não é complicado, não é? Fica difícil de acreditar num país como esse. É difícil. Né? Agora, nessa questão, hoje, por exemplo, eu fico muito estarrecido com as atitudes do Congresso. Eu respeito demais o Poder Legislativo, fiz parte dele. Sim. Acho que ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento do país e no fortalecimento das instituições e na representatividade do povo, porque é ali que está o povo brasileiro, que elegeu aqueles tantos deputados, 15 deputados, 513 deputados, enfim, que estão lá. Então tem uma forte representatividade, assim como o Senado também tem. Agora, permitir que essas coisas aconteçam, fala, bom, então agora não tem a emenda, não é emenda secreta. Não é secreta, então deixa eu ver como é que é. Não, mas não dá para ver. Hein? Quero ver como é a emenda secreta. Não é secreta? Não é. É chamada emenda do relator. Então, expõe aí para o Brasil inteiro ver que emenda é essa, para onde foi esse dinheiro. E não é o dinheirinho, não, meu filho, são bilhões de reais. Aí não pode. Então, ela não é secreta no nome, mas na realidade é totalmente secreta. É que os deputados não se emendam, viu? Pois é, mas eu digo, porque a gente não pode colocar todo mundo da mesma vala. Sim. Tem gente boa, tem certeza que tem, claro. Eu já estou fora de lá já faz tempo, mas tem gente idealista, tem gente boa, mas infelizmente essas coisas não podiam acontecer. Mosconi, eu vou colocar uma foto aí de alguma pessoa parecida com você, e quando eu coloquei que ia entrevistá-lo, falaram, não, mas ele é muito parecido com fulano, então eu vou colocar a foto aí. Olha só, falaram que você é muito parecido com o Paulo Coelho. E aí uma pessoa comentou, falou assim, não, para ser secretário municipal de saúde, tem que ser um alquimista mesmo, né? Tem que ser um mago. E realmente eu fico pensando, porque essa função de estar numa secretaria tão importante num momento como esse que a gente vive, realmente é muito difícil, porque você vive entre a economia e vive na saúde.
E você vive num momento que você mesmo citou, onde não há uma congruência de opiniões, né? As pessoas, quer dizer, a comunidade científica, ela está totalmente dividida, né? Como eu disse no meu editorial de abertura. Então, para quem é gestor, é mais difícil, porque ele vai se pautar em quê, né? Então, eu acho que o gestor de saúde tem que se preocupar com a saúde. Eu até valorizo muito o prefeito Sérgio, porque na saúde ele foi muito parceiro da saúde. Ele sempre deu força e não vamos cortar nada, porque não tem como cortar alguma coisa, e vamos fazer o que é necessário fazer. Então isso nós fizemos. E eu quero bater na tecla da questão da saúde, compreende? E não é uma fantasia, uma quimera, uma utopia, não. Eu tenho que resolver, eu tenho que procurar resolver o problema de saúde das pessoas, especialmente aquelas que não têm condições de fazer isso por si só. Então, a Secretaria de Saúde, o Serviço de Saúde, existe para resolver estes problemas. E eu fico angustiado porque muitas vezes você não consegue fazer isso. Sim, sim. Tem problemas, tem limites, tem incompreensões que não jogam na mesma maneira que a gente. E não pode, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu fico nessa luta. Agora eu tenho uma equipe muito boa que soma muito comigo nesse. Que é esse comitê gestor, né? Como? Que é o comitê gestor, basicamente. Comitê gestor, mas a secretaria, a como equipe um todo, da secretaria né? como um todo. É. Então o pessoal é muito tranquilo e tem muita persistência, tem muita garra. Você vê esse negócio, o trabalho nessa pandemia, você não quer saber como é que foi isso, você não quer saber a tensão que foi, que tem sido até agora, porque houve um momento em que fala, bom, melhorou. E de repente veio tudo de novo e veio fortemente, como está vindo agora. Por falar nisso, hoje houve uma extensão do decreto aí de proibição até segunda-feira que vem, é isso? Até na outra semana. Mas mantivemos as coisas, não ampliou, não aumentamos, né? As restrições. E as pessoas, meu Deus, mas os eventos, nós queremos dançar, todo mundo quer dançar é muito bom, né? Dançar é ótimo. Mas, meu filho, transmite demais, né? Então vamos esperar um pouquinho, porque você vê que aumentou muito. Aumentou, nós temos até, acho que um gráfico do dia de hoje. Olha, são óbitos 517. Né? É muita coisa. E é muita coisa, porque na sexta-feira 515. Né? Mas você veja lá, no caso de leitos de UTI, já tem 25 leitos lá, ó. É muita coisa. É muita coisa. E o número de contaminados desse fim de semana para hoje superou 800 casos. Você imagina o que é isso? Não, é muito difícil. Então a gente pode dizer, mas a doença é mais fraca. Realmente é mais fraca. Só que a transmissibilidade é muito mais alta. Então você pega, desses que são positivos, 80% são assintomáticos, 20% tem algum tipo de sintoma. 20% é muito. 20% de 1.000 são 200. Sim. Então 200 pessoas têm sintoma. Desses aí, alguns vão para os hospitais, estão indo lá agora. Nós já reabrimos os leitos de clínica do hospital de campanha. Sim. Já temos 10 pacientes lá. E temos, quando você viu aí, 25 pacientes nos leitos de UTI. Então não é brincadeira. E outra coisa, né? A gente fala de estatística, né, Mosconi? Eu vi até uma entrevista sua onde você basicamente colocou isso, né? Por exemplo, você fala de estatística e de número, mas vai conversar com alguém que perdeu alguém para a Covid. Adianta a estatística, o número não adianta absolutamente nada, né? Olha, você perdeu a mãe dele, o outro perdeu o filho. Mas é 1%, 2%. E daí? E daí? Põe-se na pele desse que perdeu. Porque quem perde, então, perde 100%. A saúde tem esse aspecto, entendeu? A gente tem que considerar, você considerar só o número, fica frio. Mas não, por trás do número tem uma pessoa, tem um ser humano que está lá. Tem uma família, né? Tem filhos. Tem as famílias, então é isso. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso que nós temos que considerar. Sim. Bom, acho que a gente vai por um primeiro intervalo aqui no Hora da Verdade de hoje. Eu vou fechar essa ideia, voltando um pouquinho, que hoje a gente vai misturar um pouquinho desse cenário político, até porque esse ano nós viveremos um momento eleitoral, né? Então, por isso que essa importância da gente comentar a respeito de política no momento que a gente vai definir os nossos futuros, futuro presidente da República, futuros deputados, senadores, enfim. E o Mosconi foi 4 vezes deputado federal. E eu queria fechar esse bloco com uma pergunta pontual em relação a isso. Mosconi, você seria candidato a deputado federal mais uma vez pelo município, já que a gente fica discutindo que nós não temos representatividade não só no estadual, mas também no federal? Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.
Estamos de volta ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, no Hora da Verdade. Você acompanhando com a gente aqui até às 9 da noite, essa entrevista com o Dr. Carlos Mosconi, né, secretário municipal de saúde. Minha pergunta do bloco anterior em relação a possível e talvez cobrada aí por muita gente da sua candidatura a deputado federal por Poços de Caldas e por toda a região. Né? Não, eu não seria. Eu não tenho essa vontade, não tenho essa disposição, ainda que eu reconheça que a cidade não pode ficar sem um deputado federal, sem nem deputado estadual. Não pode ficar. Nós sofremos muito nesse momento com esta falta. Eu vi aí os deputados distribuindo emendas para suas cidades, aí, emendas assim, volumosas, muito expressivas do ponto de vista financeiro. E nós, que somos a maior cidade do sul de Minas Gerais, cidade importante do estado, ficamos sem esse recurso tão importante nesse momento. Então, eu acho que o deputado federal de Poços, ele vai ter a representatividade da cidade, da região, ele tem que estar lá. Poços não pode ficar ausente disso, de maneira alguma. Agora, nós temos o vício, William, do momento político que nós estamos vivendo. E não é fácil, tudo isso ficou difícil, por quê? Nós temos hoje 33 partidos oficiais. Os partidos querem ter o seu deputado federal ou estadual. Para quê? Para que eles possam receber o fundo partidário. Você acha que tem algum idealismo nisso? Tem nenhum, porque eles querem receber o fundo partidário. Então, eu já recebi não sei quantos telefonemas de presidentes de partidos, lá de Brasília e de Belo Horizonte, olha, você tem que se candidatar, você vai se candidatar pelo nosso partido, porque pelo nosso partido você precisa ter menos votos, o que já é uma aberração democrática. Você, no nosso partido, você precisa ter menos votos. Uai, mas para ser representante tem que ter mais votos? Então, aí nesse partido precisa ter menos votos, hein? É uma coisa maluca, né? E dinheiro não vai faltar. Dinheiro não vai ser, nem se preocupe com o dinheiro. Eu fico, meu Deus do céu, é a política nossa, quer dizer, essa reforma política, que eu já cansamos de ouvir. Nossa senhora, cadê? Onde que foi parar? Cadê? Ninguém fala mais nela. Então, isso aí, você acha que se alguém se anima, os mais jovens se animam, porque esse é o momento que nós estamos vivendo, e essa é a expectativa de ter um representante. Mas pessoas como eu já passei por tanta coisa na política, já vivi bons momentos na política, estava dizendo, tinha momentos de grande idealismo na política, como aconteceu em 82, quando eu fui candidato pela primeira vez. E nós fomos a candidatura, nós tínhamos sentido de trazer o país para a volta à democracia. Sim. É uma coisa maravilhosa que foi. Que foi consolidada um pouco com o Tancredo em 85. Foi o Tancredo, a vitória do Tancredo em Minas representou um espaço gigantesco em busca da democracia, assim como aconteceu com Franco Montoro em São Paulo. Depois tivemos a direta já, cujo primeiro movimento oficial foi feito aqui em Poços de Caldas pelo Tancredo e Franco Montoro. Logo no começo dessa movimentação para ter eleição direta para presidente. O primeiro foi feito uma reunião dos dois aqui em Poços. Foi uma coisa histórica, que até não foi tão divulgada, mas é um fato. Mas então eu digo para você, nesse momento, então eu espero que as pessoas mais novas, ou então mesmo aquelas que já têm alguma experiência, tenham essa disposição que hoje eu não estou tendo. O momento de querer realmente representar a cidade, não querer ser candidato porque o partido tal está me oferecendo dinheiro, ou porque precisa ter menos votos, ou porque seja um trampolim para ser candidato a prefeito depois, nada disso. Você está consciente de que Poços tem que ter os seus representantes, isso é que é importante. Agora, o que a gente vê aí é muita gente querendo se candidatar, tanto a deputado federal e deputado estadual. Com certeza, a gente vai cair de novo naquela história de ter uma dispersão de votos e aí a gente volta a não ter ninguém. Então eu tenho feito esse apelo, que a gente não pode, tem que deixar a vaidade de lado, tem que deixar a ambição de lado e tem que colocar o nosso interesse pela cidade, o nosso gosto pela cidade de Poços de Caldas à frente dessas questões. E aí, se nós tivermos um consenso para deputado federal, para deputado estadual, a eleição fica possível. Não é que ela fique fácil, não, porque fácil nunca vai ser, mas a eleição fica possível. E eu digo mais para você uma coisa, nesse momento que nós estamos vivendo, esses 2 anos de pandemia, William, eu quero salientar que Poços de Caldas mostrou a sua importância para a nossa região. Poços de Caldas foi fundamental para a nossa região nesse momento de pandemia que nós vivemos. Você veja, eu digo assim,
Felizmente, ninguém precisou sair daqui para se tratar fora. Mas eu digo também o seguinte, ninguém da região precisou sair da nossa região para se tratar fora, veio tratar aqui. Isso foi o Poste Caldas que fez. Então esse mérito é da nossa cidade. Da estrutura que temos abriu aqui, as né? portas. Que já existia, né? Uma estrutura. E leitos que foram criados para receber os pacientes, tudo que foi feito. Naturalmente, tudo isso tem a colaboração do Estado e de empresas privadas federal, também. No caso, principalmente do Hospital de Campanha, né? Pois é, ué. Que foi, aliás, agora, eu acho que foi hoje que vocês renovaram lá o contrato, né? Renovou, né? Foi hoje, a renovação do contrato aconteceu hoje. Foi oficializada. Eu acompanhei isso. Pois é. Mas olha, e ai de nós se não fosse o Hospital de Campanha. Veja, você passa lá hoje, você vê o tanto de gente que está lá para fazer. Não, eu vi até alguns comentários, é claro, dizendo que por que não foi aberto, né? Por que não utilizou a policlínica, por que não usou tal lugar, por que fez um contrato com o Hospital de Campanha? Porque foi extremamente necessário ter um local porque é o Hospital de Campanha, é o hospital. A policlínica é policlínica, para atender, é consultório médico, para atender pacientes, não é para internar pacientes. E isso ainda continua sendo um problema na área da saúde, né, Mosconi? Eu vejo muita gente, às vezes, que não busca o postinho de saúde do seu local. Continua, por exemplo, indo na UPA, né, que é o local que acontecia já com a policlínica, acho que reduziu um pouco. Agora, isso aí já está mudando um pouco. Hoje nós temos uma clientela grande nos postos de saúde. Isso já mudou. Que precisa crescer mais ainda, entende? E a gente quer valorizar muito os PSF, porque eles são importantíssimos para a saúde da população e para a saúde preventiva, muitas vezes. Ali que se aprende a prevenção. O que você faz para não ser diabetes, para evitar o diabetes, para evitar a hipertensão arterial, como é a condição de vida que você precisa ter, atividade física que você precisa ter, coisas que você deve evitar, que você não deve. Então, isso é lá que se aprende. Então, esse aspecto da prevenção é um aspecto muito importante do SUS. E isso, de certa maneira, mudou o perfil da saúde da população brasileira. Só para você ter uma ideia, o pré-natal é feito nos PSF. E é muito importante para a prevenção da saúde da criança e da mãe. A mortalidade infantil no Brasil caiu de uma forma assustadora com o advento do SUS. Antes do SUS, nós tínhamos uma mortalidade infantil espalhada pelo Brasil, que chegava até a 100 crianças mortas por 1.000 nascidas vivas. Hoje nós temos 10. Você vê a diferença. A diferença é incrível. Então, isso foi esse PSF que fez isso. Mosconi, quando a gente falou que ia entrevistá-lo, muitas foram principalmente o pessoal da área da saúde que entrou em contato comigo e disse, não esquece de perguntar ao Mosconi, até porque é uma preocupação dos professores da área da educação, enfim, de todas as pessoas que compõem o setor de educação no município, a questão da volta às aulas do ponto de vista presencial, marcado aí na rede pública municipal de ensino para o dia 7 de fevereiro. Como é que vocês estão enxergando essa possibilidade do dia 7? Vai se fazer uma mensuração realmente, se vai realmente começar? Como é que está isso? Está chegando o dia, né? Está chegando, Tá chegando. E os números estão aumentando. Os números estão aumentando. Então, eu vejo com uma grande preocupação. Eu até conversei com a professora Maria Helena Braga, que é uma excelente secretária de Educação, e nós vamos, então, manter conversas essa semana para ver como é que vai ser a evolução da pandemia e qual é a atitude que nós devemos tomar. E, naturalmente, nós estamos vendo que a vacina está andando. Hoje nós começamos a vacina em crianças de 11 anos. As de comorbidade de 11 a 5 anos já está acontecendo, já tem alguns dias. Mas eu acho que nós devemos ter toda a cautela possível em relação a isso. Nós queríamos abrir. Vamos começar a aula presencial, vamos embora. Porque está todo mundo querendo, né? E agora? Agora, então, vamos analisar melhor. Eu acho que o momento... vamos dizer, até nos força a tomar essa atitude mais descautelar. Vamos aguardar. Quer dizer, então, vamos dizer o seguinte, não, é claro que já está marcada uma data, mas isso é possível ou passível de ser alterado dependendo da evolução dos números. Eu acho que a data nem tanto, talvez a maneira, a forma híbrido, para lá. Mas vamos analisar, não quero precipitar nada. Vamos ver como é que vai acontecer. Como é que vai andar. Porque, assim, os pais, necessariamente, só para a gente clarear uma coisa, quando, no caso, por exemplo, das crianças, e uma dúvida que eu tenho, e muitas pessoas também têm, quando eu vou vacinar uma criança, que já está acontecendo, é preciso ter uma assinatura dos pais, dos responsáveis. Como é que funciona isso, Mosconi? Não,
A criança vai se vacinar. Se ela for com os avós, ela precisa da assinatura dos pais? Ela vai com o responsável. Ah, tá. Quem é o responsável? Se Entendeu? for o pai, se for o avô. Tem que ter um documento que deixe claro quem é o responsável. Compreende? Se não for o pai, se não for a mãe, tem que estar um documento mostrando que ela é responsável. Naturalmente, você vai, eu estou com meu avô, com a minha avó aqui, de repente, isso já é uma demonstração de, não é isso? Vamos dizer Que assim, ninguém em sã consciência levaria uma criança para vacinar, que é uma atitude teoricamente escondendo do pai e da positiva, mãe, né? não é Para possível, esconder, não é né? possível, não é possível, isso eu acho um pouco difícil. Não, né? mas eu acho que aqui eu tenho a impressão que a adesão à vacinação é muito grande, viu, William? Né? De maneira Mesmo geral, a questão da vacinação infantil, você acredita que vai ser uma adesão grande? eu tenho essa expectativa. Eu tenho que vai ser, como foi agora os adultos. Os adultos são os responsáveis também pelas crianças. Se eles foram tomar vacina, por que não vão levar os filhos para tomar vacina? E eu quero dizer o seguinte, o Brasil tem uma grande tradição nos processos de vacinação. O Brasil é fortíssimo nisso. É um dos menores países do mundo nessa questão. Nós avançamos demais. Então nós temos as vacinas que foram feitas no Brasil, que são exitosas. Onde é que elas foram feitas? Das crianças. A poliomielite, que acabou no Brasil. O sarampo, que praticamente acabou no Brasil. Mas essa história de dizer que a as varíola, vacinas... que acabou no Brasil. Essa história de dizer que as vacinas, hoje em dia, elas foram produzidas a toque de caixa e lá atrás elas eram produzidas em 10 anos e tal. Você veja que essas coisas são feitas de acordo com a necessidade. Você não faz Pois a vacina da poliomielite, primeiro apareceu uma vacina Salk, que era também um grande cientista, e não deu certo. Ela foi utilizada e não deu certo. Aí apareceu a outra Seib, que essa deu certo. Então, veja bem, nessa que não foi feita a toque de caixa, não deu certo. E aí mudou para outra que deu certo. Nessa questão dessa vacina aqui agora, eu louvo muito a atitude dos cientistas. Porque eu acho que o mundo inteiro, o mundo científico inteiro se uniu para achar vacina, para resolver, para fazer vacina. Então você não acredita particularmente numa teoria da conspiração, que se diz que tem uma extinção, uma nova ordem mundial, a China que é... Isso é uma questão da ideologização de um processo que acontece. Quantas epidemias nós já tivemos no mundo até hoje? Inúmeras. E vamos ter outras. Viroses como essa aí, isso vai acontecer. Eu acho que a vacina, eu não tenho dúvida nenhuma que ela é fundamental e a diferença está aí. Basta ver o que é hoje, o número de mortes que nós temos hoje e que nós tínhamos no começo da pandemia. Hoje nós temos, aqui em Poços, por exemplo, esse ano eu acho que nós perdemos 3 pessoas, ou por aí, um pouquinho mais talvez. No ano passado a gente perdia isso por dia, ou muito mais, o número de mortes era muito mais forte, diariamente, era uma coisa terrível. Todo santo dia, meu Deus, quantos morreram hoje? Pelo amor de Deus. Agora não, por quê? Por causa da vacina. A doença cresceu, a transmissão cresceu, mas ela é muito mais fraca por causa da vacina. Perfeito. O Teder Moras entrou em contato com a gente também, por Facebook, quando a gente falou da entrevista, e ele falou, pergunta para o Dr. Mosconi o seguinte, dizer o seguinte, é obrigação do Estado atender a qualquer cidadão que esteja com sua vida em risco, porém, constatado que o paciente não se imunizou por decisão de fórum íntimo, não deveria esse pagar pelo atendimento e tratamento como ocorre na rede particular? Sem mencionar a exposição desnecessária dos profissionais de saúde já tão exauridos na luta contra essa pandemia? Os profissionais de saúde estão realmente muito fatigados, cansados. Mas esse negócio de cobrar disso, isso não é papel do sistema de saúde. Hoje nós queremos viver num país democrático, você tem o direito dele, a vontade dele prevalece. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Agora, ele também tem que respeitar as pessoas que ele pode colocar em risco. Então, o sistema de saúde pode falar, bom, você não fez a vacina, então eu também me sinto no direito de fazer restrições à sua ação aqui comigo, entendeu? Isso também tem que ser levado em consideração. Perfeito. Mas quando a gente vê aí, claro, que o município, todo o município compõe-se por basicamente 2 linhas, né? A rede municipal de saúde e a rede particular e privada. Uma pergunta assim sobre uma questão de interação e de integração. O município, ele interfere de alguma maneira ou acompanha de alguma forma a rede particular de saúde, por exemplo, os hospitais particulares,
Como é que é feito isso? Existe esse acompanhamento, Mosconi? Realmente o hospital particular, o hospital privado, ele tem uma autonomia, ele tem o seu recurso, tem o seu orçamento, tem a sua clientela que paga para o seu serviço de saúde. Mas aqui existe um grau de civilidade muito grande. E nós exercemos uma boa parceria com os hospitais privados, que são quais? A Unimed e o Hospital Poços de Caldas, que são privados e não são credenciados pelo sistema de saúde. O Santa Lúcia é privado e é credenciado pelo sistema de saúde. E a Santa Casa é um hospital filantrópico privado também, e é totalmente credenciado pelo sistema de saúde. Então existe aqui uma boa relação. Quando nós estamos aqui nesse negócio de pandemia, os próprios hospitais chegam a nos fazer uma cobrança. Por exemplo, será que nós continuamos a fazer a cirurgia eletiva nesse momento ou vamos segurar? Então eles querem uma posição da gente, entendeu? Então existe vamos dizer assim, um clima de parceria, de colaboração, eu diria, muito intenso, muito grande e muito profícuo para a população de uma maneira geral. Quando, por exemplo, não tem mais leitos, isso aconteceu aqui. Sim. Não tem mais leito lá na Unimed, a Unimed falou, olha, como é que nós vamos dar um jeito aqui. E assim por diante, vamos para a UPA, vai para... Enfim, a gente tem uma disposição muito grande em trabalhar dessa maneira. E eles também, e eu tenho que louvar essa atitude deles aí. O prefeito Sérgio Azevedo assistindo o nosso programa, muito obrigado, Sérgio Azevedo, prefeito, dizendo o seguinte: boa noite, William e Dr. Mosconi, e a todos que estão assistindo, um ótimo programa e um abraço. O Sérgio Azevedo acompanhando aí com a gente, bom. Muito obrigado. Pela companhia aí com a gente. Mais pessoas comentando aqui, a Silene da Luiz Jordan, inclusive sempre me vestindo muito bem na rua Prefeito Chagas 70, né? Porque você vê essa elegância que eu estou hoje aqui, Mosconi. É fruto do pessoal todo da Luiz Jordan, ali na rua Prefeito Chagas 70, né? Que é sinônimo de moda masculina. Então, se você quer se vestir bem, olha só algumas ideias aí, né? Das vitrines, né? Sempre multimarcas, né? Você encontra lá blazers, encontra camisas, encontra sapatos, enfim, moda masculina é Luiz Jordan e Luiz Jordan é a moda masculina aqui em Poços de Caldas. A Silene diz o seguinte, que pergunta para o Dr. Carlos Mosconi, quando surge um caso de Covid em escola particular, qual o procedimento da escola? Porque diz a Silene que tem criancinha com Covid e a escola está funcionando normal. Afasta a criança, mas a professora continua. Não, mas tem o protocolo já pré-estabelecido, tem o contingenciamento já pré-estabelecido, e a escola sabe o que fazer numa situação como essa. Não é nenhuma assim, uma coisa, meu Deus, e agora apareceu um caso aqui? Não, apareceu um caso, vai ser afastado, vai tomar as providências, vai ver com quem teve contato, com quem não teve. As crianças, para entrar na escola, têm que estar com máscara, têm que ir com álcool gel. Então já existe todo um preparo, porque nós ficamos numa... Protocolos, né? Protocolos já estabelecido, tudo certo. Nada é surpreendente nessa situação. Quando nós tivemos a volta à escola no ano passado, no segundo semestre, que foi no dia 2 de agosto, nós ficamos receosos, muito receosos. Como é que vai ser isso? E os cuidados foram tomados de forma exemplar pelas escolas, pelas professoras, e nada aconteceu demais. E naquele tempo nós estávamos num auge de uma pandemia com a gravidade que nós não temos hoje. E acontecia um fato ou outro aqui, e tudo era vamos dizer assim, era feito, os cuidados, as medidas, todas eram tomadas com muita precisão, de tal maneira que não houve nenhum fato que a gente possa lamentar. Vou fechar esse bloco agora. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para o Dr. Carlos Mosconi responder após o intervalo. Dr. Mosconi, quando é que essa pandemia irá acabar? Vou te falar depois. Responda após o intervalo. Pense na resposta. Tá bom. Já a gente volta no Hora da Verdade dessa noite. No Hora da Verdade dessa noite com o Dr. Carlos Mosconi, e quem está participando do programa mandou mensagem para a gente aqui, foi o maestro Agenor. Diz o maestro Agenor o seguinte, que ele agradece a um dos pais da sinfonia, que é o Dr. Carlos Mosconi, e a sua esposa, a doutora Maria Lúcia, por um empenho, pelo apoio que teve aí na realização de várias sinfonias das águas aqui, o maestro Agenor. O maestro Agenor é uma grande figura, meu abraço a ele.
Eu tenho muita simpatia por ele e muito reconhecido pelo trabalho que ele fez aqui em Poços de Caldas, que vai ser uma coisa inesquecível, né? Sem dúvida. Pergunta minha do bloco anterior, simples de responder, é quando é que essa pandemia irá acabar, pastor? Então, a pandemia, como toda epidemia, ela vai acabar. Ela vai acabar. Mas o Covid não vai acabar. O vírus, o Covid não acaba. Então, nós vamos ter o fim da epidemia, que é a pandemia, tá? Só que esse vírus vai ficar por aí, de uma forma menos agressiva, menos perigosa, mas com os cuidados já, ele sendo domado, compreende? É um bichinho que vai ser domado. Domado por quê? Pela vacina e pelos cuidados que nós vamos saber ter em relação a ele. Nós não temos ainda, infelizmente, nenhum medicamento que elimine o vírus. Fala assim, esse remédio aqui, você tem um antibiótico que mata a bactéria, acaba com a bactéria. Nós não temos ainda um medicamento que faça isso com o vírus. Eu penso que algum dia a gente vai ter isso aí. Sim. E aí até o Covid acaba também. Mas enquanto isso não acontecer... Vai acontecer na quarta, quinta dose. Vai, vacina para lá, todo ano, para cá. Máscara, por exemplo, também o senhor não acredita que a gente vai... Máscara. Eu acho que a máscara ela veio para ficar, não dessa maneira. Vamos dizer, todo mundo usando e tal. Mas se a pessoa tem um resfriado, tem algum sintoma respiratório, então ela já vai entender que é bom para ela e é bom para os seus próximos que ela use máscara. Então, eu acho que vai ser uma questão, uma cultura que nós vamos adquirindo aí, que eu acho que é muito benéfica. A gente às vezes via aqueles, mesmo antes de pandemia, a gente assistia lá algumas coisas na China, no Japão, muita gente de máscara, você falava, nossa, por que esse pessoal Você olhava e você falava assim, nossa, essa pessoa está doente, às vezes não estava doente, né? É mais uma questão preventiva mesmo. Né? É isso, então isso vai acabar. Nós vamos acabar usando isso. Moscone, eu vi uma entrevista sua, inclusive, que mudando um pouco, mas falando da questão da saúde, em relação, por exemplo, à Santa Casa de Poços de Caldas, que exerce um papel fundamental no município, né, como um centro de saúde muito importante. E o senhor fez uma certa crítica ao hospital, dizendo que o hospital, na parte técnica, estava muito bem, mas que o senhor sentia um pouco falta dessa sensibilidade. Eu quero deixar bem claro que eu entendo que a Santa Casa, eu valorizo demais as santas casas do Brasil. Por quê? Porque, historicamente, quem carregou a saúde da população brasileira durante séculos foi a Santa Casa, ou foram as Santas Casas. As irmandades, né? Então, as irmãs cuidavam daquilo com um carinho extraordinário e com uma verdadeira filantropia mesmo, né? Caridade, tudo mais. Então, e as Santas Casas, quem é que levantou essa Santa Casa aqui? Foi o povo da cidade. Naquele tempo não tinha verba para lá, emenda parlamentar, não tinha nada disso. O povo fez isso. Então, eu entendo que a Santa Casa, naturalmente o tempo passa, as coisas mudam. Perfeito. Mas essa filosofia não deve passar e não deve ser esquecida. A Santa Casa, ela tem um papel fundamental na saúde da população. Ela é credenciada pelo SUS. Então, assim, ela pode ser muito bem administrada sem o esquecimento do seu papel filantrópico. Ah, mas o dinheiro não vai dar. Então, nós vamos correr atrás do dinheiro. O dinheiro nunca vai dar mesmo, não, entendeu, William? O Brasil é um país assim. O dinheiro nunca vai dar. Pronto, é isso aí, velho. E nós vamos correr atrás do dinheiro. Agora, não é porque o dinheiro não vai dar que eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Nós temos que fazer o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Tratar bem da população, cuidar da saúde da população. Então tem que internar a população, tem que operar os doentes, tem que fazer tudo isso. Eu entendo que se um gestor frio que esteja me ouvindo falar, meu Deus do céu, não pode, mas pode. O senhor acha possível essa união da técnica sem esquecer eu acho um pouco indispensável, dessa parte? Isso é que faz a diferença. Isso é que vai fazer a diferença. Então eu vejo, por exemplo, então está faltando um recurso aqui, nós vamos buscar um recurso lá, não sei aonde, vamos procurar, vamos fazer. Então eu entendo que esse é o papel. A Santa Casa tem pessoas que também têm essa mentalidade, a própria direção está entendendo que não pode deixar isso à mercê, compreende? Sim. Porque para nós é muito desconfortável, William, você imagina. Então eu sou secretário de saúde, olha que beleza e tal, e tem 4 cirurgias eletivas represadas. Ué, como é que nós vamos fazer? Como é que eu faço com isso?
E 4 mil cirurgias eletivas represadas. Isso não é fácil. Tem o sujeito que não pode sair de casa porque tem um problema para resolver. Tem a pessoa que não pode sair da cama porque tem um problema. Mas está represada, só para a gente explicar melhor isso, está represada por quê? Em relação à pandemia ou em relação à gestão? Somatória das... Não, veja bem, antes da pandemia já vinha o represamento. Já vinha o represamento. Então o represamento ele não ocorre nos hospitais privados. Por quê? Porque as cirurgias são feitas, porque elas são pagas, e os profissionais são pagos e tudo mais, tá certo? Agora, nos hospitais credenciados pelo SUS são represadas. Porque, naturalmente, eu sei, o SUS não paga bem. Sim, demora. A tabela do SUS é defasada, tudo isso eu entendo. Mas existem outras formas de compensação, entendeu? Então eu não quero criar nenhuma polêmica. Sim, só lembrar. Pelo contrário, eu quero respeitar a direção e até me dou bem com a direção. Sim. Temos uma relação muito civilizada. Apenas eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que é uma questão que nós temos que buscar uma saída. Eu até antes de começar essa fase agora da pandemia, nós estávamos procurando dotar o hospital de campanha, que nós estávamos prorrogando o aluguel, o prazo, de uma possibilidade de a gente fazer algumas cirurgias lá. E estava pensando também lá no Hospital da Zona Leste, enfim. E até abrir um credenciamento para outros hospitais privados, enfim. Nós precisamos para minimizar um pouco essas... Nós precisamos caminhar nessa direção, entendeu? Perfeito. Agora, veja bem, eu também tenho que reconhecer, hoje a Santa Casa está com mais de 50 funcionários afastados por causa da pandemia. Sim. E ela não fechou as portas, e está trabalhando lá. Também eu tenho que entender esse fato. Perfeito. Bom, nós temos 2 quadros no programa, né? Eu vou começar pelo da hora, que é aquele fato positivo, alguma questão positiva, no caso o Dr. Mosconi vai comentar, a gente vai colocar a vinhetinha aí do da hora. Dr. Mosconi, o que o senhor acha que no atual momento que a gente vive nesse cenário todo, o que é positivo, o que é da hora? Eu acho que o que é positivo é o sistema de vacinação do Brasil. Eu valorizo demais. Isso mostra a forma que o SUS está implantado no país, a sua capilaridade. Então, se tem uma coisa que a gente possa falar, o Brasil tem um negócio que eu posso mergulhar dele. É isso aí. O SUS é um motivo de orgulho no Brasil. E principalmente seu, que na verdade foi um dos que estavam ali à frente quando surgiu, né? Eu me sinto muito feliz de ter participado dessa movimentação toda. E, enfim, eu acho que foi uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que eu fiz na minha carreira política. Bom, vamos para o que é negativo com o fora de hora. O que é negativo, então? O senhor disse um fator positivo, o que é negativo nesse atual momento, Mosconi? Eu vou escolher um. Tem vários, o senhor trouxe um cardápio aí. Eu acho que essa situação política que nós estamos vendo é muito negativa. Esse negócio essa polarização entre uma coisa e outra, enfim, o que é isso, o que significa isso? Isso não é a melhor escolha, vamos dizer assim, entende? É um ou outro e ponto final. Não, vamos, eu acho que isso não é positivo, isso não é bom para o Brasil. E agora a gente vai para o Saia Justa, quer ver o que o Mosconi vai falar em relação ao Saia Justa. Perguntas do Saia Justa para o Dr. Mosconi. O senhor escolheria medicina ou política? Lá, hein? Eu gosto das duas coisas. Eu sei. Eu gosto muito das duas coisas. Mas, em razão desse momento que nós estamos vivendo, eu acho que eu ficaria com a medicina em razão da importância vital que ela tem hoje para a população brasileira e para o mundo inteiro. Então, eu acho que a classe médica se destacou demais nesse momento. A classe médica não, os profissionais de saúde como um todo. Aí inclui as enfermeiras, tem um papel exuberante nisso tudo, auxiliares de enfermagem e tudo mais. Então, eu acho que, nesse momento, o que seria do povo se não tivesse aí uma saúde adequada,
pessoal querendo atender. Que vai ao encontro que o senhor disse em relação ao SUS, né? Pois é, ué. Que é o fator Mas eu positivo. digo assim, nós tivemos exemplos muito interessantes, muito emocionantes nesse episódio, de pessoas que se dedicaram demais para combater o Covid, para auxiliar o seu próximo, entende? Perfeito. Coisa assim fantástica, você nem queira saber. Pessoas que podiam ter se afastado por razões da sua idade, da sua... Uma certa comorbidade que tivesse. Comorbidade, eu sempre, não, eu não vou me afastar. Frente. E agora eu quero ajudar a população. Perfeito. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? Vamos à segunda pergunta do Saia Justa para o Moscone. Moscone, você foi um dos criadores lá do PMDB, né? E depois o senhor mudou para o PSDB. Se tivesse que escolher PMDB ou PSDB? Eu já tive que fazer na prática essa escolha. Já teve nessa saia justa, né? Já tive. Porque eu era do PMDB. Na Sim. Constituição eu era do PMDB. E o nosso descontentamento com aquele momento que nós estávamos vivendo nos levou à criação do PSDB. Então eu escolhi o PSDB. Agora, estou nele até hoje. O senhor não está muito satisfeito com o PSDB? Não estou, não. É isso que eu queria dizer para você. Se eu tiver a escolha hoje, não seria nem ficar no PSDB mais, se fosse o caso, entende? O senhor poderia mudar de partido, então? Poderia mudar de partido. Eu não estou satisfeito com o PSDB. Não é o que Infelizmente, o PSDB de hoje não é aquele que foi criado lá para trás. Infelizmente. Uma outra participação que o senhor teve na vida política e pessoas que participaram como políticos na sua vida e o senhor na vida foi duas pessoas que eu destaquei aqui para o senhor fazer aí uma opção ou não, fique à vontade. O Eduardo Azeredo ou Aécio Neves? Bom, eu tive muito contato com os dois e sou amigo pessoal dos dois. E eu acho que eu fiz parte do governo do Eduardo Azeredo. Acho que ele foi um bom governador. Considero que o seu governo foi um governo muito honesto. E ele depois teve esse problema da campanha eleitoral, que ele pagou um preço terrível, porque ele não era o responsável pela campanha. O candidato nunca é o responsável direto pela campanha. Alguém é o chefe da campanha, alguém é o tesoureiro da campanha. E se houve algum problema, eu acho que houve, e quem pagou o preço foi ele, quem pagou o pato foi ele. E depois de muitos anos veio a justiça, agora falou assim, olha, está errado o que foi feito. Isso não devia ser feito da maneira como foi. Ele foi inocentado. Ele não foi nem julgado. Sim. Ele foi condenado a 27 anos de prisão sem ter sido julgado, meu Deus do céu. E aí a justiça veio agora e disse assim, apaga tudo isso, que isso aí não está certo. Quem devia ter feito o julgamento que não foi feito deveria ser a política, a justiça eleitoral. Então é isso. Então eu tenho o meu respeito por ele, continuo mesmo. Com relação ao Aécio, de quem eu sou amigo pessoal, sou amigo da família dele de muitos anos, e acho que ele foi um bom governador de Minas Gerais. E depois cometeu excessos que a televisão mostrou para o Brasil inteiro. Sim. Pois bem, ele está respondendo processos e eu espero que ele continue respondendo esse processo. E aí cabe à justiça dizer o que é isso, o que acontece. Agora, eu não vou virar as costas de maneira nenhuma, mesmo reconhecendo o erro que ele cometeu, mas eu tenho admiração. E ele foi um bom governador de Minas Gerais e foi muito bom aqui para a cidade de Poços de Caldas. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do Hora da Verdade. Hoje a gente gostaria de ficar mais tempo aqui conversando, né, e aprendendo muito, mas a gente está chegando ao final. Eu queria deixar o espaço final, aí, os minutinhos finais do Hora da Verdade para as suas considerações. Olha, William, eu queria agradecer muito você ter me convidado para vir aqui. O seu programa é um programa muito, muito conceituado aqui na cidade, muito merecido que seja assim. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com a população de Poços de Caldas. E você é daqui, você é nascido aqui? Sou poços-caldense, sulfuroso. Então você é uma exceção, porque a maioria nem Sim, eu sou sulfuroso. Eu não sou daqui, mas eu fico muito feliz de ter escolhido aqui para morar, eu com a minha mulher, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Foi uma escolha a dois. E nós fizemos uma ótima escolha, viemos morar aqui há tanto tempo. Eu exerci a medicina aqui durante um tempo, depois a política. Meus filhos nasceram aqui, dois deles nasceram aqui, dois nasceram fora, porque eu morava fora no começo. E meus netos estão aí, enfim. A minha vida está ligada a essa cidade de uma forma absolutamente indissolúvel. Eu fico muito feliz por ter feito essa escolha, de ter vindo morar aqui e estar vivendo aqui até hoje. E fico também muito, vamos dizer assim, essa coisa a atividade que eu exerço não traz alegria.
Só faltava eu falar, eu estou muito alegre. alegre. Não dá para ficar alegre. Mas eu fico, vamos dizer assim, muito seguro em relação ao que eu estou fazendo, a disposição que eu tenho de trabalhar, e muitas vezes a aceitação das pessoas, e algumas incompreensões tem, mas são normais, a gente tem que entender. Então eu queria manifestar esse meu sentimento aqui em relação ao momento que nós estamos vivendo e a cidade que nós temos a felicidade de viver. Muito obrigado. Agradecido. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Carlos Mosconi que esteve com a gente aqui, principalmente a você que nos acompanhou em mais uma edição do Hora da Verdade. Semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente estará de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, das 8 às 9 da noite, com a sua presença com a gente. Ao Dr. Carlos Mosconi, muita saúde, que ele já demonstrou subir todas as escadas aqui. Eu sempre falo que o primeiro embate da saúde é subir as escadas aqui, que trazem os estúdios da TV Pós. Mosconi subiu, eu falei, nossa, você chegar aqui, não, chegou aqui respirando normalmente, eu medi a pressão dele, está tudo bem. Então ele está muito bem de saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço para você, um abraço ao Mosconi e a toda a família dele, e a gente se vê na próxima semana. Fica com Deus, uma ótima semana. Tchau.